O município deve permanecer fora do Minas Consciente. A secretária municipal de saúde, Margarete Borges, declarou que a prefeitura está tentando contratar novos agentes para ajudar na fiscalização das medidas preventivas ao coronavírus. Ela disse em entrevista nesta quinta-feira, dia 20 de maio, que não deve haver alteração no último decreto editado pelo prefeito sobre a pandemia, mas reconheceu que nas últimas semanas houve aumento dos indicadores tanto de contágio quanto de óbitos. Na matéria, a secretária fala também sobre o ritmo da vacinação, as reclamações sobre atendimento telefônico nas unidades de saúde e a hipótese de retorno do município ao programa Minas Consciente do governo estadual. Olá, pessoal da TV Lagoa. Estou aqui junto com a equipe de comunicação da Prefeitura para responder algumas perguntas feitas pelo jornalista Júnior Nogueira. Secretária, bom dia. Como está sendo considerada a situação da Covid-19 atualmente em Lagoa da Prata? Mantemos ainda uma situação, um cenário crítico, ainda temos um alto índice de ocupação, principalmente de leitos de UTI. Então, assim, o cenário teve uma pequena melhora há 2 semanas atrás e nesta última semana a gente já está percebendo um aumento no número de casos positivos no município. Considerando o número de casos confirmados e os óbitos registrados nas últimas semanas, qual tende a ser a reação da Secretaria de Saúde? Há previsão de novas medidas ou mesmo de novos decretos a serem editados? Em relação às novas medidas, o município está tentando contratar uma equipe de fiscalização para intensificar a fiscalização no município, além de estar capacitando outros profissionais para que ajude no trabalho de orientação aos estabelecimentos comerciais. Já em relação a novos decretos, na sexta-feira, que é o dia da reunião do comitê, é que a gente avalia os dados, mas acredito que não deve ter alteração no decreto esta semana. A ocupação dos leitos de CTI no Hospital São Carlos sinaliza que a situação ainda não é tranquilizadora. O Comitê de Enfrentamento defende alguma medida com relação à restrição de circulação de pessoas, considerando a situação sanitária do município? O comitê, ele entende que a gente criou medidas de segurança, medidas de distanciamento, que se forem realmente seguidos pela população, a gente consegue reduzir o número de circulação, principalmente de pessoas frequentando festas, ambientes de aglomeração. O importante nesse momento é as pessoas cumprirem as regras já estabelecidas. O município de Ilus havia decretado lockdown de 7 dias em função do agravamento da situação na cidade. Essas medidas, elas não deveriam ser discutidas em conjunto pelos administradores da região de forma a controlar a migração de pessoas de uma cidade para outra? Qual pode ser o impacto dessa situação? E é possível dizer que a dificuldade de contenção é maior nesse caso, quando há circulação entre cidades vizinhas? O ideal seria realmente essa interlocução entre os municípios da região. A questão é que alguns vivenciam cenários um pouco diferentes, então as medidas acabam sendo direcionadas para o cenário que o município está vivenciando naquele momento, que foi o caso de Lagoa, há um tempo atrás, ter decretado também o fechamento da maior parte do comércio, em decorrência do momento, do número de casos que a gente estava vivenciando naquele período. Hoje, o município não vê essa previsão imediata de fechamento dos estabelecimentos comerciais. Os indicadores que embasam as decisões do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na cidade, eles têm indicado alguma melhora nessas últimas semanas? Como é que eles têm se comportado? Olha, aquele que eu já até falei anteriormente, a gente tinha tido uma melhora nos indicadores, mas a última semana e esta semana a gente já tem visto um aumento nos indicadores, tanto de óbito, tanto de casos positivos e a internação em UTI. Então, o que a gente pede é para que a população respeitem as regras sanitárias, para que a gente não precise tomar medidas mais severas. E, secretária, a fiscalização das medidas de prevenção na cidade, elas têm sido efetivas?
Olha, a gente tem tentado, principalmente junto à Guarda Civil Municipal, com o apoio do comandante William, fazer a fiscalização. Mas o número de profissional ainda não é suficiente, por isso o município vai tentar, né, contratar uma empresa para ampliar essa fiscalização, mas é importante que cada um faça a sua parte. Então, assim, não adianta a gente ir contratando fiscais se a pessoa não ter consciência, né, de que a gente está vivenciando um momento crítico e que é preciso que cada um respeite as medidas de segurança. Os testes rápidos que foram realizados pela Prefeitura permitiram determinar a reabertura do comércio no último mês. É a pretensão da Secretaria continuar monitorando a população com mais testes e de que forma eles seriam feitos? O município, né, fez aquele momento, né, de intervenção que foi o fechamento de grande parte das atividades econômicas e a testagem em grande parte da população. Nesse momento, o município continua fazendo a testagem, mas agora seguindo os protocolos sanitários, que são as pessoas que manifestam sintomas. Todos os PSFs, a Policlínica 1, fazem a testagem. Então, só que nesse momento não sendo oferecida de forma ampliada, e sim para aqueles que realmente estão dentro do protocolo estabelecido pelo Ministério. Com relação às vacinas, secretária, Lagoa da Prata tem recebido as doses de modo a acompanhar o ritmo das outras cidades da região e do estado? Proporcionalmente, as vacinas recebidas aqui têm sido equivalentes às demais cidades? O município tem recebido as vacinas. Esta semana a gente recebeu um número pequeno de vacina, mas a gente vai continuar, né, ampliando a faixa etária. Quem faz essa divisão no número de vacinas que cada município vai receber é o Estado. O município não tem autonomia em relação à questão do recebimento da vacina. Mas a gente está, sim, conseguindo acompanhar os municípios do mesmo porte de Lagoa da Prata. Não dá para comparar, claro, o desenvolvimento da vacina com municípios muito pequenos. Tem chegado por parte da população, secretário, algumas reclamações com relação aos telefones dos PSFs, que eles não estão sendo atendidos e que há muita dificuldade em se falar nessas entidades. Essa informação procede, ela foi verificada pela secretaria e tem alguma justificativa? Infelizmente, com o aumento da demanda, né, de duas campanhas, campanha contra a Covid e campanha de vacinação de gripe, e aumento também do atendimento, e por nós não termos um profissional específico para atendimento ao telefone, muitas vezes a gente tem que deixar de atender o telefone para atender as pessoas que estão ali naquele momento. Então, realmente, a gente está tendo uma dificuldade em relação aos telefones devido ao aumento do atendimento dentro das unidades. É possível fazer a previsão sobre a evolução da vacinação em Lagoa da Prata com relação às faixas etárias a serem vacinadas? Inclusive, né, essa é uma boa notícia. Amanhã a gente vai ampliar a faixa etária dos grupos de comorbidade para a partir de 40 anos. Tem que ter a comorbidade, tem que estar com a prescrição em mãos. A prescrição deve conter a indicação da vacina e o motivo da indicação. Sobre o programa Minas Consciente, o município estuda alguma possibilidade de retorno ao programa estadual? O comitê, né, de enfrentamento ao Covid já analisou por algumas vezes se é viável ou não voltar para o Minas Consciente. Até o momento a gente prefere manter os decretos próprios editados pelo Digiane, até porque o prefeito pode ser mais restritivo, ele não pode liberar. E existem algumas regras, principalmente de distanciamento, por exemplo, onde a capacidade máxima tem que ser de 30 pessoas, respeitando um distanciamento de 10 metros quadrados. Então, isso pode dificultar muito o funcionamento dos estabelecimentos. Então, nesse momento, a análise que o comitê fez e que passou para o prefeito Digiane é manter os decretos municipais, respeitando a particularidade do nosso município. E com relação ao projeto de lei proposto pelo vereador Washington, de publicação diária das listas de vacinados em Lagoa da Prata, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Em relação à liberação dos nomes, né, divulgação deles, foi até um tema de discussão junto ao Ministério Público e a gente chegou a uma conclusão que a melhor forma será
para não expor os pacientes, já que não existe essa obrigatoriedade, existe toda uma questão de sigilo por lei, de que eu vou fazer um contato com a Câmara de Vereadores, eles têm uma comissão de acompanhamento da vacina e essa comissão vai poder ter acesso às nossas produções, não acesso aos receituários, tá? Quero que isso fique muito claro, que o receituário, quem tem acesso é só o profissional de saúde. Se o vereador, como representante do povo e representante desta comissão, então não são todos os vereadores, são esta comissão, perceber algum indício de irregularidade, de alguém que não tenha direito à vacinação, eles vão estar encaminhando a denúncia ao Ministério Público e para o Ministério Público é que nós vamos enviar a receita. Então, assim, não existe hoje no município nenhuma denúncia de que houve irregularidade na vacinação. Quero que isso fique muito claro e que o município recebe também na ouvidoria denúncias, se caso alguém tenha algum problema, vê alguma irregularidade, pode denunciar também a ouvidoria do município, que a gente faz questão de averiguar. Bom, secretário, a gente agradece a sua gentileza em nos atender e falar com a população a respeito dessas questões que são importantes e a gente se coloca à disposição aqui para novos comunicados e novas informações. A todos que nos acompanharam, muito obrigado, um ótimo dia e estejam ligados aí no nosso canal que a informação vem a qualquer momento.